Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Está começando o quadro Memória Positiva no oferecimento de temperos Pilão Mineiro e Brasnica. Hoje a minha prosa é com a Érica. Érica de quê, Érica? Érica Gomes dos Santos, mas mais conhecida na cidade de Capelinha como Érica Raro. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer, estar aqui com vocês. Érica, você é de Capelinha mesmo? Na verdade, minha família é da zona rural, ali chamada Córrego do Pires, na próxima região ali de Resplendor. Pires fica entre Capelinha e Água Boa. Isso, não é isso isso? mesmo, município de Água Boa, isso mesmo. Uhum. E minha família é dali, daquela região, Córrego do Pires. Saí de lá por volta de 11 anos de idade para poder trabalhar na cidade grande. E você vem de uma família de quantos irmãos? Nós somos 4, todas 4 mulheres. irmãos. Todas mulheres? Todas mulheres. Não veio o filhotinho um homem. Eu acho que Então meu pai a casa das 4 mulheres. A casa das 4 mulheres. Como é que foi sua infância lá no Pires? Então, foi uma infância assim bem dificultosa. A primeiro momento nós morávamos numa casa bem simples. Eu sempre brinco e até hoje eu passo essa visão assim no meu cotidiano quando eu vou atender meus clientes, que eu saí de uma infância, eu não vou usar a palavra sofredora não, mas uma infância, como é que fala? Como é que usa o palavreado, gente? Dificultosa, pelo simples fato que a gente sobrevivia com R$90 de Bolsa Famílias na época. Era para sustentar Sério, 6 pessoas com R$90. Eu lembro como se fosse hoje, lá em casa tinha um batente, tinha a casinha mais velha, que era feita de bambu, e o chão era de, eles falam cocô de vaca, naquela época, passado com barra na parede, forno de lenha, tudo bonitinho. E a gente tinha um alicerce na casa do lado, assim, que a gente sentava lá, e o pai sentava com nós 4. Eu sou a do meio, tem a mais velha, eu sou a próxima, e tem a Patrícia, que é abaixo de mim, e a Valéria, que é a caçula. O pai falava assim, quem vê um avião primeiro vai ser a primeira a ir trabalhar em Capelinha. Eu tinha por volta de 11 anos de idade. Nossa, vai entortar o pescoço, tanto olhar pra cima. E ele brincava, não sei porque a situação na roça ela era muito assim, triste, sabe? Era uma situação assim que a gente sobrevivia, como eu tinha falado, com R$90. Chegava um tempo, Jailson, que eu lembro quando a mãe fazia janta, era um prato de comida para cada um. E eu lembro um tempo que eu fui um pouco assim, um pouco rebeldinha assim, que eu falei assim, gente, será como é que é comer canjiquinha com açúcar? Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei uma colher de açúcar, coloquei na canjiquinha e fui comendo. Aí eu falei, nossa, que trem ruim é esse, meu Deus, ficou ruim demais. E como era um prato para cada um, eu falei, e agora? Eu peguei e joguei fora. Eu falei, mãe, que eu fiz isso, aconteceu isso e isso. Ela pegou o prato de comida dela e deu para mim, sabe? E naquele momento ali, eu vi aquela situação ali, falei, meu Deus do céu. E o pai foi alimentando essa visão da gente vir trabalhar na cidade grande. Capelinha naquela época era cidade grande, sabe? Aí ele ficava com essas brincadeiras, quando dava mais a tardezinha, que a gente dormia por volta de 6 horas da noite, a gente já estava dormindo na zona rural. Jantava 4, 6 horas, já estava dormindo. Antes da gente dormir, ele sentava todo mundo ali e falava assim, quem vê um avião primeiro vai para a cidade de Capelinha trabalhar. Eu lembro como se fosse hoje. Quem viu primeiro foi minha irmã mais velha, aí ela veio com 12, e quando passou por volta aí de uns 5, 6 meses que ela tinha vindo, eu vi depois. E chegou o meu tio, gritou lá de cima, tem um cafezal por lá de cima de nós, né? Falou, ô Daíus, tem uma mulher lá na cidade de Capelinha que tá precisando da moça para poder ir morar com a idosa. Aí começou a história para eu poder vir para Capelinha, o pai me trouxe e eu comecei meu primeiro trabalho na cidade de Capelinha como empregada doméstica e cuidando da idosa, tudo junto, sabe? Eu cuidava dela e auxiliava na casa e vim também para poder estudar. Porque as condições na roça era muito difícil. Então, tipo, se o ônibus faltava, a estrada do Pires era muito ruim, o ônibus faltava, nós tínhamos que caminhar aí de 10 a 13 quilômetros para poder estudar em Resplendor. Então, começou tudo isso. Eu acho que a minha história deu uma reviravolta que a partir do dia que nós tivemos a coragem, que foi muito difícil sair de casa, por mais que ele é uma situação triste da gente estar vivendo, mas foi muito difícil sair de casa para poder morar em casa de família. Você chegar numa casa onde seu pai chega, te apresenta para o familiar e fala assim, minha filha vai trabalhar aqui com vocês, e depois eu conto o meu primeiro salário. Minha filha vai trabalhar aqui com vocês, ela vai vir para poder estudar e ajudar vocês aí. Aí eu fiquei nesse emprego 6 anos, ganhando R$30 por mês, e foi lá que deu toda essa reviravolta no qual eu tenho me tornado hoje. E seu pai, qual que era a atividade do seu pai lá na roça, no Pires? Então,
O pessoal antigamente gostava muito de pescar, mexer com passarinho, esses trem assim, sabe? Não tinha aqueles rolos que vendia passarinho, essas coisas assim. Sim. Mas era rolo mesmo do povo da zona rural. Passarinheiro. Mexia com rolo, sabe? Ou então ajudante de algum pedreiro, essas coisas mais básicas de roça mesmo, sabe? E outra coisa também, de 11 anos de idade para baixo, eu era a filha do pai, a melhor apanhadeira de café. Nós apanhava café por de Pimenta, que é a fazenda que tem Extremante lá com a fazenda do meu avô, que nós todos os filhos moravam cada um no seu pedacinho. E o pai acordava nós por volta de 4h e meia da manhã, e eu lembro o pai falando assim, chama a Érica, Maria. Chama a Érica. Eu falei, meu Deus do céu, será que o pai tá enxergando em mim? Só que ele via uma esperteza em mim, assim, de agilidade, ele via uma agilidade em mim que dava para poder auxiliar a mãe na apanha de café. E nós era bruta na apanha de café. Então, antes de eu vir para Capelinha, na faixa dos meus 11 anos para baixo, eu apanhava café na fazenda Erudim, e nós era bruta para poder apanhar café. Então, tinha essas fontes de rendas lá, assim, na época de café também, que ajudava, né, a contribuir com a renda do meu pai. Quando você fala em dificuldade que teve com R$90 de bolsa, essa coisa toda, já chegou o momento de dar o horário da refeição e não ter o que comer? Aconteceu isso alguma vez? Então, eu servi o lenço para isso. Eu brinquei com ela aqui na hora que eu cheguei, porque antigamente, que não é no tempo dela, tinha um álbum que chamava A Maré. O pessoal aí vai lembrar disso antigamente. E eu lembro das figurinhas, eu colecionei esse álbum, e uma das figurinhas que tinha era assim, a maré, ter as mãos, lenços de papel, para quando o filme for triste. E os 2 bonequinhos no cinema, e ela chorando. Eu sei que você vai chorar nesse momento, mas pode ficar à vontade, tá? Então, tipo assim, eu acho que os vizinhos eram muito cúmplices um do outro, né? Eu lembro quando precisava pedir uma xícara de arroz emprestada, sabe? Aí a mãe falava, Érica, vai lá no fulano de tal, pedia uma xícara de arroz emprestada. Só que tinha essa cumplicidade, talvez na época era tão assim natural pra gente, que a gente não enxergava, né, essa naturalidade. Que era uma falta, que era uma falta. Hoje, na posição que eu vivo, eu falo, meu Deus do céu, hoje nós somos, graças a Deus, ricos primeiramente na graça do Senhor, e hoje eu sou muito grata pelo que eu tenho, sabe, Jailson? Eu lembro como se fosse hoje, quando eu morava na roça, e eu vim para ter o contato com a cidade grande, e que eu vi o pessoal fazendo unha. Nessa época eu trabalhava como empregada doméstica também, eu vi o pessoal fazendo unha, tirando um tempinho para poder fazer a unha deles. Eu falei, oh, meu Deus, me dá condição um dia de ter um horário fixo na manicure? Eu falava direitinho, sabe? Então eu aprendi a ser grata com pouco, sabe? Eu aprendi tanto quando eu vim para a cidade grande, que o meu primeiro salário foi R$30 durante 3 anos, cuidando dessa idosa. Eu vim para estudar, morava na casa dela. Então eu sempre aprendi a administrar as minhas coisas no pouco. E isso é bíblico também, né? Jesus fala, eu te coloquei no pouco, no muito também eu te colocarei, porque você me honrou. Então eu aprendi o quê nessa vida? Que quando você é grato com pouco, não é se você se conformizar com a sua história e aceitar aquela situação para sua vida, não. Que eu sempre morei na zona rural, mas também eu tive uma visão, né? Que foi passada assim pra gente, de querer coisas boas para a vida da gente. E tem muitas pessoas hoje que eu vejo que elas se acostumam e aceitam a posição de vidas que elas estão para a vida dela. Fala, não, eu nasci foi com essa sorte mesmo, eu vou ficar aqui até ver no que dá. Então, eu acredito que na vida também tudo é questão de posicionamento e ter coragem, sabe? Jesus, ele nos fala, né? Para a gente ter coragem e ousadia. Então, isso aconteceu de faltar as coisas, se socorrer com o vizinho. Com o vizinho, que na verdade era tudo parente ali que morava tudo dentro da fazenda do vô, mas aconteceu sim de faltar e a gente precisar pedir emprestado. Aí quando o pai comprava, a gente ia lá com a mesma cumbuquinha e devolvia, sabe? Era tipo uma troca, sabe? Mas aconteceu. E você sabe que isso, assim, muitas pessoas passaram por isso justamente pela falta, não ter o dinheiro naquele dia para comprar aquele produto. E muitas pessoas passaram por isso, às vezes porque não era o dia ainda de fazer a compra, acabou antes da hora, e os vizinhos faziam isso muito antigamente, né? Hoje a gente nota que a individualidade, ela fala mais alto. As pessoas criaram muros altos, grades altas, e muitas vezes ele fica meses sem saber quem é o vizinho, quem é a pessoa que mora ao lado da casa dele. Quando, na verdade, o seu parente mais próximo é seu vizinho. Verdade. Não é? Seu parente mais próximo é seu vizinho. Se você gritar, e lá aconteceu alguma coisa, quem escuta primeiro é seu vizinho. Verdade. Não é?
Então, esse bom relacionamento, bom conviver com os vizinhos é importante, né? Então, vamos para Capelinha. Aí você veio para Capelinha para morar nessa casa. Casa de quem? Então, pode falar os nomes? Pode, fica à vontade. O pessoal, foi meu primeiro trabalho, é muito conhecido na cidade de Capelinha, o pessoal dos Rulinha, mãe do Linho Cabeleireiro e da Linda de Zé Rulinha, foi meu primeiro trabalho e foi uma experiência assim, hoje, olhando a olho nu, foi uma experiência grandiosa, eu agradeço muito a ela, hoje ela já é falecida, né, tem uns 6, 7 anos que ela faleceu, mas meu primeiro trabalho foi para cuidar dela e ajudar a cuidar da casa e estudar. Foi aí que começou toda a virada de jogo na minha vida. Sem eu perceber, hoje eu consigo enxergar, voltando a 17 anos atrás, eu consigo enxergar que tudo começou a partir da hora que eu saí da zona rural para poder vir morar na cidade de Capelinha. E quando chegou lá, elas me ofereceram a proposta, né, de ficar lá, trabalhar, ganhar R$30 por mês. Naquela época, para mim, era muito dinheiro, sabe? Talvez na época, para hoje, era pouco. Mas eu nem vim olhando, nós viemos nem por conta do dinheiro, viemos para poder estudar, meu pai colocou nós na cidade grande para poder estudar e para sair também da dificuldade da zona rural. Nossa bolsa na zona rural era que a sacola de arroz era chique demais, Jairus. E eu falava, seu pai, compra um arroz bom para eu poder levar, sabe? Furava um buraquinho nela assim para eu poder ir para escola, sabe? Então, tipo assim, e minha mãe toda a vida foi muito caprichosa, mãe. A mãe areava o chinelo nosso, tudo bem areadinho, sabe? E nós ia tirando onda, filho, com a sacola de arroz pendurada, sabe? Então, teve essa fase aí também. E voltando para Capelinha, quando eu tive meu primeiro contato com meu primeiro trabalho na casa do pessoal dos Rolinhas, foi uma dificuldade imensa que eu encontrei, mas eu não desisti. Eu lembro como se fosse hoje, ela me apresentou o que eu ia fazer, minhas funções, eu ia fazer companhia para essa idosa, porque os filhos todos trabalhavam, então eu morava na casa dela, dormia no mesmo quarto, eu dormia no canto da cama da Dalina. Ela tinha uma cama de casal, eu dormia no canto da cama dela. Então foi uma história assim transformadora durante 6 anos que eu vivi ali. E também, quando eu inteirei por volta de 12 anos, 12 e meio, ela começou a enxergar algo dentro de mim, que foi o que me transformou no que eu sou hoje. E o que ela enxergou dentro de mim, Jails? Ela começou a enxergar talentos dentro de mim e me colocou, né, para poder vender leite na rua. Leite na rua. E pensa numa senhora inteligente, fazia uma matemática de cabeça assim que eu ficava boba. Tanto que quando eu estudava, ela falava assim, ela me chamava de Lé, olé, quando dá no mês de outubro, setembro, outubro, você já tem que ter passado de ano. E ela foi minha madrinha de crisma, né? Quando eu fiz isso aí, hoje eu sou da religião evangélica, mas na época ela foi da minha madrinha de crisma. E ela considerava como minha mãe, sabe? Ela é minha mãe. Então eu aprendi muita coisa ali naquele decorrer de 6 anos. E uma das coisas que foi fundamental para minha história hoje foi essa experiência hoje que eu tenho, né? 16 anos de experiência com vendas. Começou tudo ali na casa da Dalina. Criou um vínculo, né? Criou um vínculo. Eu falo que aquele pessoal ali é como se fosse minha segunda família. Segunda família, tivemos dificuldades sim, enfrentamos batalhas, mas ali foi uma história que nunca eu me esquecerei, sabe? Foi uma história que eu aprendi a conhecer a vida. Tanto que quando eu cheguei na cidade de Capelinha pela primeira vez, ela sempre morou ali perto do salão do Lim. Eu lembro que um filho dela falou assim pra mim, Érica, vai ali na padaria comprar uns pão pra mim. E eu cheguei em Capelinha, pra mim é como se tivesse chegado dentro da cidade de Belo Horizonte, desde a capital de Belo Horizonte. E eu falei, meu Deus, eu tenho que analisar como é que eu vou voltar. Por mais que era em linha reta, aquela padaria Nosso Pão existia ali na época, sabe? Ele falou, vai lá, compra uns pão pra mim e volta. E na casa dela tinha um banner grandão do menino comendo uma salsicha na época. Eu falei, aqui tem um banner, então eu vou linha reta, vou subir pra mim não me perder. E voltei. Então já fui descobrindo aquilo ali, sabe? Tipo assim, nossa, consegui, fui lá e consegui. Aí os filhos dela falaram, nossa, a menina é esperta. Aí chegou o Washington também, falou, e quem é você? Aí o Washington brinca até hoje comigo. Ele fala, você é Érica ou Érica? Ele fica brincando. Eu falo, Érica. Ele, não, é Érica. Então, tipo assim, eu criei um vínculo muito grande com aquela família. E conforme eu fui, eu acredito que Deus ele me preparou ali dentro daquele ambiente, sabe? Para me tornar uma pessoa a qual eu sou hoje. Nessa época eu não tinha muita intimidade com Deus, é outra parte também que eu quero falar, mas mais para frente. Da história aqui. Então, Deus ele foi me preparando ali dentro daquele ambiente, a partir do momento que quando a Dalina falou assim, olé, eu vou precisar que antes saía eu e ela, para poder vender leite, com um carrinho na mão, só que ela foi adoecendo, né, não podia fazer muita caminhada, que a gente subia, Capelinha ela é um fundo, tudo quanto é lugar que você vai subir é morro. E ela falou assim, olé, agora você vai ter que ir.
E eu vou te orientar uma coisa, não entra em casa que tem homem sozinho. Eu tinha 12 anos. E para você poder vender, você vai fazer assim, ó. Ô de casa, quer comprar leite? E foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei naquele momento, porque até então eu me escorava, né, em cima dela, ajudava, e ela, por conhecer muita gente, o leite vendia por facilidade. Mas e para você poder encarar isso tudo aí sozinha? Porque eu tinha que vender leite, Jailson, depois que eu chegava da escola. Então era depois de meio-dia. Eu morava ali no centro, na casa dela, e estudava no Domingos Pimenta. Então eu chegava na casa dela 11h50, tinha que sair com os leites para poder vender meio-dia. Quem que ia comprar leite meio-dia? Sendo que todo mundo já comprou. E aí, se eu ousasse voltar com 1 litro de leite para casa, entendeu? Então não tinha essa possibilidade de eu querer voltar com leite para casa. Era vender ou vender? Vender ou vender. Não tinha essa possibilidade. Como eu não queria voltar para a roça, que na minha mente, depois que eu comecei a me incrementar um pouco dentro de Capelinha, eu vi que realmente que eu passava muita dificuldade na zona rural, eu falei, eu tenho que dar meus pulos. E fui sozinha. Eu carregava 28 litros de leite nas mãos, chegava meio-dia da escola e ia para as ruas. Eu lembro que o meu primeiro cliente foi o Dr. Jacques, que hoje veio falecer. Ei, homem. Saudade. Ei, homem. Então, tipo assim, eu falei, por onde que eu vou começar, meu Deus? Por onde que eu vou começar? Eu pegava aquela rua Raul Coelho ali e falei, eu vou para lá, para a direita, sentido Piedade, ou eu vou para cá? Eu lembro que eu tomei a decisão de ir pro lado do Dr. Jacques. Eu não conhecia bairro naquela época, eu não sabia como é que funcionava nada direito. Eu só tinha as orientações da Dalinda, que era bater palma, não entrar em casa de homem solteiro e perguntar se quer comprar leite. Só que hoje, com a experiência que eu tenho, que eu adquiri, eu vejo que não é só isso. Só que eu usava das ferramentas que eu tinha naquela época. Eu lembro que eu cheguei e bati, falou de casa. Aí saiu aquele senhor de lá, e toda a vida muito em pezinho, assim, durinho, inteligente, sabe? Ele falou assim... Aprumado. Aprumado? Eu falei, como é que você chama? Ele falou, Jacques. Aí eu sempre tive mania de chamar as pessoas assim, se tem um doutor na frente, eu sempre mania de chamar doutor, sabe? Aí eu chamava ele doutor Jacques. Tudo bem, doutor Jacques? Eu tô vendendo leite, eu vou usar a linguagem que eu usava naquela época, sem as habilidades que hoje eu conquistei. Tudo bem, doutor Jacques, eu tô vendendo leite, você conhece aí da Linda, do Zé Rulinha? Ele conhece demais, gente boa demais. Ele até brincava, mas esse leite não tem água, não? Eu falei, o que eu faço agora, Deus? Eu falei, não, moça, é leite lá das vacas, lá da roça. Eu usava a abordagem simples que eu tinha naquela época. Ele falou, vou comprar 1 litro de leite, naquela época era 2 litros, sabe? Para poder ver como é que é esse leite seu. Pronto, comprou 1 litro. E eu ainda tinha mais 26 litros de leite para poder vender. E fui dando prosseguimento ali por Barra Aparecida. E graças a Deus, consegui vender tudo. E o leite da Dalina naquela época era caro, entendeu? Só que hoje eu aprendi, eu acho que é por isso que hoje eu aprendi a o quê? Trabalhar com qualidade e não com preço. Que eu aprendi o quê? O leite da Dalina era muito bom. E ela era diferente. Tinha gente que vendia leite de R$1. Ela vendia de 1,25. Como é que fazia para poder vender um litro de leite de 1,25, tubão 2,50? E todo mundo compara, né? E todo mundo compara naquela época preço, né? E eu não tinha essa maldade, essa estratégia de vendas igual a gente adquiriu hoje. Eu falei, meu Deus, você falou, não, esse leite tá muito caro. As pessoas mais pra cima, o doutor Jacques não chegou a questionar isso. Eu comprei leite de R$1, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Como eu ganhava R$30, eu sempre fui de economizar e guardar. Eu falei, se de tudo der errado, eu pego do meu inteiro, entendeu? Eu não vou inteirar tudo, mas, por exemplo, a vez estava ali faltando 5 tubãos. Você não queria perder a venda, né? Eu não queria perder a venda, o cliente não, só tem 1,10 para poder dar. Eu falei, se não quero 20 centavos dos meus e tudo, foi vendido. E vendi tudo, voltei. E foi assim no decorrer, foi passando meses. Eu só sei que eu fiquei aí por volta de uns 6 a 8 meses vendendo leite de jeito. E fui conquistando minha clientela. Só que você concorda comigo que quando você começa a passar nos mesmos caminhos, oferecendo leite para as mesmas pessoas, chegam dias que elas vai ter ou não tomou? E como é que você faz para poder vender leite para as mesmas pessoas? Sendo que depois de meio-dia. E para poder concluir essa fase do leite, e eu lembro como se fosse hoje, para poder concluir essa fase do leite, eu cheguei, era por volta de meio-dia, já tinha os leites tudo lá me esperando. Eu falei, meu Deus, o problema é que o Dr. Jacques comprou na minha mão anteontem 3 tubos, então ele vai ter leite lá ainda. E eu fui na fé. Cheguei lá, gritei, ô Dr. Jacques, faltava só 4 litros para eu poder terminar. Aí eu falei, vou lá no Dr. Jacques, ele sempre me salva. Eu vou lá nele. Só que ele já tinha comprado na minha mão, sabe? Um dia antes. Eu falei, mas eu vou mesmo na fé. Cheguei, eu já tinha mais intimidade com ele. Falou, ô doutor, tudo bem com o senhor? Ele, tudo bem. Eu falei assim, hoje nós temos aqui 4 litros de leite.
Ele falou, ô, minha filha, eu comprei. Ele argumentou, eu falei, nossa, eu já tinha andado a capelinha inteira e eu não podia voltar com isso. Ele falou assim, aí ele me fez uma pergunta. Esse leite é de vaca preta ou de vaca branca? E eu peguei e retribuí a pergunta para ele. Hoje eu ensino isso às minhas estratégias de vendas. Que é bom você ser bom fazedor de perguntas. Uhum. Aí eu virei para ele e falei, ô, doutor, qual que o senhor gosta mais? De vaca branca ou de vaca preta? Ele falou assim, eu gosto mais de vaca preta. Eu falei, ô, doutor, para sua sorte, as vacas da dona Idalina resolveu as vacas brancas, não sei o que aconteceu, os bezerros dela soltou tudo, só mamou da vaca branca e só ficou as vacas pretas para ter leite hoje. Então esses leites que tá aqui comigo, tudo é de vaca preta. E nós conversando ali, ele comprou uns 4 litros de leite na minha mão. Eu falei, meu Deus, eu aprendi a ser muito dependente do Senhor. Eu falava, meu Deus, vai na minha frente. Até hoje, quando eu vou atender o cliente, eu falo, meu Deus, vai na minha frente, me dá sabedoria. Que quem não... Eu sempre entendo, Jailson, e pego isso como legado para minha empresa, que nosso maior propósito, quem trabalha com vendas, é mais do que oferecer um produto, é servir. E eu aprendi muito isso com Deus. Então, naquela época, mesmo eu sem conhecer Deus, que o pai da gente só ensinava a gente a oração do Pai Nosso, então era mais no automático, entendeu? Então, eu sempre orava a oração do Pai Nosso, Ave Maria, pronto, acabou. Eu não sabia quem era meu pai, eu não sabia quem era Deus na minha vida. Pronto, comprou esses 4 litros de leite aí, eu voltei para casa. Só que antes de eu voltar para casa, eu subi e passei a ter um contato com um homem chamado Zé Paraná, um dia antes. Que eu tinha passado, não tinha nada de leite, entrei, a sorveteria dele era o auge na época. Não sei se você já ouviu falar de sorveteria de Zé Paraná. Sim, demais. Foi referência no ramo. Então, eu passando sempre perto daquilo ali, um dia antes eu entrei lá. Só que eu não tinha comentado nada com a Dala, eu chamava de Dala. Conversei com o Zé Paraná e vi que ele pegava leite em maior quantidade. Pegava um pouquinho mais barato, só que pegava tudo. Eu cheguei lá e falei para a Dala, eu falei, Dala, tem o Zé Paraná, que se nós trouxer todos os dias, nós podemos entregar lá para ele, só que ele compra um valor a menos, só que compra maior quantidade. A gente pegou e fechou essa parceria com o Zé. Pronto, eu falei, graças a Deus, meu pai, saí das ruas. Vai carregar menos peso. Não saí completamente da rua, não tinha eu vendendo leite na rua mais. Só que a Dalina não era boba. Fechei essa parceria com o Zé Paraná, o Juarez, que é conhecido como Duca Rolinha, trazia o leite da roça e entregava direto lá. Eu falei, graças a Deus, acabou. A Dalina não é boba nem nada, o que ela fez? Vamos vender banana na rua. Falei, ô Glória, e na casa dela tem um quintalzão. Trocou de ramo. Falei, ô menino, eu achei que o trem ia acabar, que não, graças a Deus acabou isso. Não, vou vir com banana. Tudo ela vendia, só que tudo do bom e do melhor. A Dalina, ela sempre vendia os trem dela. Ela colocava preço, ela não igualava o preço dela. Tipo assim, poderia ter todo mundo vendendo a banana de R$1. Se a dela fosse R$2 a dúzia, ela não abaixava. Não abaixava. Aí eu aprendi o quê? A trabalhar com isso. Hoje eu pego isso e aplico no meu negócio. O que eu aprendi? Eu aprendi a trabalhar com qualidade, e quem trabalha com qualidade, infelizmente, não consegue vender preço. É isso que eu explico para as meninas colaboradoras minhas hoje na empresa. Fui para a rua vender banana. E até aí eu já tinha uma experiência, já tive uma experiência naquela época de 8 meses vendendo leite, então eu fui nos mesmos clientes meus vendendo banana. Pronto. Banana não dá todo dia. Então acabou a banana, fomos para onde? Pra feira vender frango. Eu falei, Jesus, isso aí não acaba mais, não. Frango da Manguara, já viu falar? Frango da... Oh, Jesus. Sim. E a Dalina foi me passando as manhas. Olé, esse aqui é frango índio. As asas veio vermelhas, os pés amarelinhos, ela lavava tudo bonitinho. Eu falei, meu Deus, e agora? Na feira. E acaba que a gente, assim, como não tem o costume, uma coisa é sair direto pro cliente, ter o contato só com ele. Outra coisa é chegar com 4 frangos da Manguara na feira, no meio de todo mundo, moço. Aquilo ali me arrebentou. Eu falei, meu Deus, o coração começou a acelerar, a gente começa a ficar com vergonha, porque a gente não tem essa maldade. Aí eu falei, e agora? E os frangos tudo caro. Aí eu fui entender o que era ser caro, entendeu? É o que eu ensino as meninas hoje na empresa. O que era ser caro? Não é ser caro. Hoje eu atribuo isso aí e atribuo valor sobre a mercadoria. Tinha muitos frangos na feira? Tinha. Hoje, analisando com um olhar de visão e entendimento para aquela situação atual, hoje eu vejo que as pessoas hoje têm muito bloqueio com atribuir valor sobre a mercadoria e falar que aquilo é caro, mas não é. A partir da hora que você toma a decisão de trabalhar com algo que é diferenciado aos outros, você tem que ter um valor. Porque hoje aprendi que as pessoas não compram valor também. As pessoas compram a experiência do produto, compram atendimento, que eu bato muito forte na tecla hoje. E naquela época eu não sabia. Então eu continuei usando as estratégias. Usei. Da Alina falou, seu filho, isso aqui é frango índio, os pés é de jeito. E foi me falando, me contando informações sobre o produto.
Cheguei na feira, tô lá oferecendo, e o cara gritando, frango por tanto. Eu falei, meu Deus, o meu é quase R$ 40, e o cara tá gritando frango por 22. O meu é praticamente quase o dobro. Qual que é a diferença do meu? Aí eu tinha as informações que a Dalina tinha me passado sobre esse frango e comecei a usá-la. O cara que estava vendendo talvez até o mesmo frango que eu, não tinha informações do produto dele. Quem sobressaiu nessa história? Eu tinha informação do produto, ele não tinha informação do dele. Só aquelas informações básicas que hoje não vende. Tipo quando você está elogiando uma roupa, essa roupa é maravilhosa, a cor é linda. Isso não vende mais, Jailson. O povo hoje não tá bobo mais. Então você tem que ter informação do seu produto. Então eu aprendi o quê? Nessa rotatória de 6 anos que eu fiquei lá no Dona Dalina, eu aprendi muitos macetes que eu entendo que hoje vender é muito mais do que oferecer um produto. Vender, ela vai mais de servir ao seu cliente. O atendimento, para mim, é tudo. Independentemente do que você esteja fazendo na sua vida, seja desde uma área de médico, professor, o conversar, o atendimento, a abordagem do cliente, para mim, é sim tudo. Pronto, resumi. Fiquei aí nessa casa 6 anos, aprendi muita coisa aí. Foi uma experiência única. A Dalina faleceu e eu fui cuidar de outra idosa. Memória positiva. Temperos Pilão Mineiro é a qualidade que você precisa na hora de cozinhar, na hora de fazer a arte da culinária. E eu falo sempre que aquela comida gostosa que você comeu em determinado lugar não é só saber cozinhar, é saber usar os temperos certos. E os temperos Pilão Mineiro tem tudo isso. Tem uma variedade muito grande de temperos justamente para facilitar essa arte, para você fazer bonito na cozinha, ser elogiada e com certeza marcar aquele momento, que é um momento fantástico, né? O momento da alimentação é um momento sagrado e isso você precisa valorizar com o tempero certo, temperos Pilão Mineiro. Rádio Aranãs. Também o nosso programa, o nosso quadro Memória Positiva é um oferecimento de Brasnica. A Brasnica chegou em Capelinha trazendo desenvolvimento. Como? Primeiro, valorizando o seu bom gosto, de você chegar nos comércios e encontrar frutas e verduras com alto padrão de qualidade, frutas tipo exportação. Mas não é só isso. A Brasnica faz muito mais. O que a Brasnica faz? Ela também compra dos nossos produtores, dos nossos agricultores, os produtos da nossa região e leva para outras regiões. Isso é integração, isso é o escoamento de produção. E isso gera emprego, gera renda e gera desenvolvimento. Por isso, indico sempre, se o seu comércio quiser fazer bonito, tem que ter os produtos Brasnica. Memória positiva. Estamos de volta com a Érica Raro. Aí você foi tomar conta de outra idosa. Outra idosa. Essa faleceu. Eu fui cuidar de outra idosa, que é a mãe do Jair, do Posto Trevo. Jair. A Tereza, mãe da Carminha. Ah, Jair do Chapadão. Isso Sim. mesmo. Jair. Eu fiquei 2 anos cuidando dela. Depois desse intervalo, que eu já tinha experiência de cuidar de idoso, fazer companhia, lá eu não mexia com quesito de vendas, era mais cuidar dela mesma. Cuidei dela 2 anos, depois ela faleceu também. Não foi eu que matei, não, gente. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Quando eu conto essa história, o povo, a Érica, misericórdia. Aí eu fiquei 2 anos lá, depois eu saí para poder ser babá. Aí eu fui babá do neto do Dr. Pedro Pimenta. E o que eu aprendi, que eu trouxe muito para dentro? Nessa época eu já tinha mais experiência, estava voltando para os meus 17, 18 anos, então eu aprendi muito o que a aluna me ensinou, que é o quê? Antes, eu e minhas 3 irmãs, era referência de babás em Capelinha. Todo mundo queria contratar a gente, sabe? Porque nós dava o melhor. E é isso também que eu passo também na minha empresa hoje, é você se entregar e se dar o melhor de você em tudo que você faz. Eu aprendi com aquela experiência lá da Dalina, que antes, ou seja, resumindo o linguajar popular, a pensar pro patrão. Aí você era babá de quem? Do filho de quem? Do Dr. Pedro Pimenta, que era o Miguel, era novinho na época, Ah, tinha 2 do aninhos. neto, Do do neto, Miguel, isso, é. o neto Aham. do Dr. Pedro Pimenta, filho do Dr. Jetsi e Patrícia Pimenta. Uhum. Fiquei lá por volta de 2 anos também. Nossa, quando eu saí assim, foi um baque para eles, mas eu saí para poder buscar condições melhores, né? E depois daí eu fui ser babá do filho do Serginho Paranhos, da Cleane. Da Cleane. Fiquei lá por volta de quase 2 anos também, e naquela época o pessoal pagava assim por volta de R$350, R$400. Aí eu fui procurar algo melhor para mim.
Sempre nos lugares que eu saí, Jailson, eu sempre deixei as portas abertas. Eu procurava me entregar e dar o melhor de mim. E eu lembro quando eu saí da casa do Sérgio em Paranhos, eu não fiquei nem um dia desempregada. Eu saí, quem me ligou? Doutora Fernanda. Doutora Fernanda, doutor Fabrício. Ela, Érica, eu tô precisando de uma babá, urgente e tudo. Falou, doutora, eu acabei de sair do serviço, segunda-feira nós começa. Não, ela me ligou numa sexta, eu falei, se eu sair do serviço e tudo, ela falou, senhora, eu tô precisando urgente. Eu falei, segunda-feira nós começa. Ela falou, você não pode começar amanhã não, porque no caso era sábado. Eu falei, beleza então. Tô chegando aí, arrumei minhas malas, vesti a blusa assim, maiorzinha, né? E fui pra fazer a contratação. Cheguei lá, lembro como se fosse hoje, o doutor Fabrício falou assim, Érica, eu não gosto que saia com a minha menina pra rua. Na época eles eram novos aqui em Capelinha, era recente, eles moravam ali no Bar de Zacácia. Tinha uma empregada, uma secretária do lado de 7 anos, então a secretária do lado que ficava de olho na gente, né? Por mais que tinha referência boa e tudo, eu morava sempre morei dentro da casa de famílias, então morei na casa da Patrícia Pimenta, morei na casa do Sérgio em Paranhos, fui morar na casa da doutora Fernanda, para poder cuidar, como os dois eram médicos, eu ficava ali naquele ambiente. Primeiro dia, como eu já tinha mais experiência e já mais autoridade, assim, como pessoa, já era mais confiante em mim, o que eu fiz? Já tinha experiência de babá, a doutora Fernanda chegou, fez a contratação, e o doutor Fabrício chegou para mim e falou assim, Érica, eu só te peço uma coisa, não sai com a minha menina na rua, era novo na cidade, tinha medo de sequestro. Eu já conhecia a Capelinha inteira. Entrou aqui e saiu aqui, deixei baixo, não falei que ele que eu não ia sair. Fui lá, no quarto da menina Jailson, fiz aquela revolução, aprendi a cuidar. A Patrícia Pimenta me ensinou muito bem a ter esses macetes de cuidar de coisas de pessoas assim, que é mais exigente, sabe? Eu tive uma criação muito simples lá na Dalina, só que depois eu fui conviver com outro público e aprendi a ter muito bom gosto. Hoje eu sei me vestir muito bem baseado na Patrícia Pimenta, que eu nunca vi uma mulher para ter bom gosto no mundo tanto não. E fui aprendendo. Quando eu fui trabalhar na casa da doutora Fernanda, eu já tinha vários macetes, várias experiências, arrumei o quarto da menina tudo, ajudei a empregada doméstica, fiz tudo, alinhei tudo, arrumei Catarina e ó, vazei pra rua, fui pra rua. Eu falei, porque se eu não sair agora, eu nunca gostei de ficar presa. Então eu conhecia todo mundo. Eu falei, doutor Fabrício, você tá ficando com a cabeça ruim, entendeu? Só que eu entendia ele, só que eu precisava mostrar a ele também meu lugar. Que eu sabia o que eu tava fazendo, já tinha experiência, já não era aquela menininha boba mais, eu tinha 19 anos. Então eu já tinha sofrido muito nessa vida, então eu não ia fazer bobagem. Ô, menino, pronto, fui com a menininha dele pra rua, arrumei igual uma boneca, a menina tinha intolerância à lactose, então, tipo assim, tinha que ter todo aquele cuidado especial, tinha intolerância à proteína do leite ainda, e fui pra rua, arrumei ali, fiz contato já conhecia várias babás ali do ramo, a babá da filha do Dr. Gedson, que era a filha da Mônica, e fiz uma comunicação, assim, com aquelas babás do ramo e criei uma amizade. Voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, o que aconteceu? O doutor Fabrício chegou em mim e falou assim, ô Érica, então, o que eu te falei, moça? Eu falei a primeira coisa que eu te pedi, você foi lá e desobedeceu. E escutando. E a doutora Fernanda, a mulher, vai no quê? Nos trem bonito, né? Vai lá arrumar. Ficou encantada com a arrumação e tudo. E tá lá dentro. E o doutor Fabrício conversando comigo. Você conquistou ela pelo olhar, né? Pelo que você fez. Arrumei a roupa do trem impecável, já, sem defeito. O doutor Fabrício lá conversando comigo, infelizmente não vai ter como a gente ficar com você, vai escutando. Infelizmente não vai ter como ficar com você pelo fato dessa desobediência. Falei pra você não sair pra rua e eu escutando. Aí o doutor Fernando veio, Fabrício, você tem que ver o quarto de Catarina. Ela nem tinha escutado, porque já tinha me dispensado. Não, essa babá caiu do céu. Minha vida agora mudou, Fabrício. Você não tá entendendo. E eu caladinha. Minha vida mudou, Fabrício. Não, vem cá pra você ver o quarto de Catarina. Olha as roupas no varal, ela tirou as manchas das roupas da minha menina, tudo. Não, essa babá caiu do céu. Ô, Fernanda, que é isso, Fabrício? Aí ele já foi falando, ô, Fernanda, fez isso e tudo. Não, Fabrício, mas ela não faz isso mais, não. Isso foi... Falei, quem sabe, Jesus. Aí ele me deu o posicionamento de falar. Eu falei, ô, doutor, eu fiz isso, não foi para desobedecer o senhor, não. Eu fiz isso por quê? Hoje eu tenho experiência no meu ramo, que é cuidar, e eu sei cuidar muito bem. Tantos que dos outros trabalhos que eu tive, eu nunca fui dispensada. E eu fiz isso porque eu não consigo ficar presa. Se for para o senhor poder me prender, ficar dentro da casa da sua menina, eu mesmo não quero ficar, não. Eu quero falar com o senhor que eu não fico, não. Esse posicionamento meu, eu quis trazer uma clareza de quem que eu sou. Então, eu não vou colocar a sua menina em perigo. Eu saí hoje, não quer dizer que eu vou sair todos os dias, não. Foi para poder te mostrar que eu tenho essa liberdade dentro de Capelinha. Eu já conhecia muita gente também. Então, essa visão que ele tinha de medo, eu já não tinha nada. Falando, esse homem tá me enlouquecendo. Tá doido.
Então, tipo assim, eu não vou falar pro senhor que eu vou sair todos os dias, mas também que se eu for pra me ficar presa, assim, com sua menina dentro de casa, eu não consigo ficar, não é um trabalho que eu quero. Por mais que naquela época, tipo assim, eu nunca tinha ganhado salário, então foi meu primeiro salário de carteira assinada, entendeu? Eu nunca tinha ganhado um salário, 1.000 e tanto. Nossa, era dinheiro demais pra mim. Pra quem saiu de 30 pra 1.000, nossa, tá doido. Então, pra mim, não compensa. Aí eu fiquei ali por volta de 2 anos, ensinei a Catarina a andar, foi uma experiência incrível, aprendi muita coisa com a doutora Fernanda. E olha pra você ver como é que as coisas são engraçadas, Jailson. Eu vendia lá na Dalina, né? Um dia a doutora Fernanda falou assim, Érica, eu vou separar umas roupas para poder doar. E eu já aprendi a conhecer marcas de roupas com Patrícia Pimenta. E já sabia que queria vender. Falei, doutora, tudo bem, você separa isso aqui para poder doar, mas tem muito roupa boa da senhora aqui que dá para nós poder vender. Ela falou, o quê? Foi dar para nós poder vender, doutora. Ela falou, mas será? Mas não vende não. Eu falei, vende, doutora, isso é roupa de marca, isso é marca tal, conhecia tudo quanto é marca. Aprendi a conhecer com Patrícia. Então dá para nós poder vender. Separei uma bolsa, uma mala. Eu falei, doutora, eu sempre gosto de trabalhar com coisa boa, então eu preciso de uma mala boa para poder atender. Não vamos fazer assim. Eu vou vender, nós racha o lucro. Se dá 1.500 é meu, 500 é seu. 50%, 50%. Ela, Érica, mas será que vai conseguir? Eu falei, deixa comigo. Você só me cede as roupas, o sapato, tudo de bom que você tem aí, as outras roupas que você quer doar, você separa, mas essa aqui nós vamos vender. Eu lembro que eu fiz 3.000. 3.000? 3.000 reais. Eita lasqueira. Aí nós pegamos gosto, moço. Eu vendia ali no bairro mesmo, sabe? Tipo assim, eu nunca fui de citar, né? As roupas para quem eu vendia, citei aqui, porque era algo que ela já estava consciente também que eu estava indo oferecer as roupas. Então nós vendemos as roupas. Então eu sempre vi que aquele... Eu não sei se é a palavra dom que fala, já estava no meu sangue. Aí chegou um tempo que eu falei assim, eu quero trabalhar no outro ramo. Aí eu acabei saindo de lá da casa dela e fui trabalhar na loja. Aliás, fiquei 3 meses no Farnese. Saí de lá e fui pro Farnese, fiquei 3 meses. Nesses 3 meses eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu fui trabalhar numa loja lá no centro, que é a loja da Santinha, não sei se você conhecia, Moda Mania, muitos anos. Minha amiga, adoro a Santinha. Ei, Santinha, aprendi muita coisa. Eu acho que eu gosto muito das pessoas assim mais velhas, e a gente aprende coisas demais com eles. Temos isso em comum, então. Aí eu fui pra loja da Santinha pra ganhar quanto? Eu saí de um salário mínimo, Rogério, pra você ver como é que é a vida, um dia você não pode discriminar e nem desfazer de ninguém. Um dia você tá lá em cima, outro dia você tá lá embaixo. Então eu saí de um salário mínimo para ganhar quanto na loja da Santinha? R$150, de 7 da manhã, que a loja dela era que abria mais cedo, até 1h da tarde. Nessa época eu cursava magistério e comecei a vender lingerie para mim. Também, foi aí que começou. Eu falava assim, Dalina, eu só posso trabalhar meio período. Ela pagava eu R$150 até 1h e depois disso eu saía na parte da tarde para poder vender lingerie para mim. E eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei a trabalhar lá e comecei a cursar magistério. Eu fui com uma maletinha de lingerie, já, desse tamanhozinho, pro magistério, foi meu primeiro contato. Eu falei, R$150 não dá pra mim poder sobreviver. Eu sobrevivia com salário, entendeu? Então eu tinha que alugar a casa, o aluguel da minha casa era 250, então eu precisava de uma outra fonte de renda. Foi aí que o meu ex-namorado me impulsionou. Ele falou assim, Érica, usa o que você tem a favor seu e não contra. Eu falei, mas o que esse homem tá falando, gente, comigo? Que no caso, meu ex-namorado era o filho da minha primeira patroa, que era o Duca Rulinha. Namorei aqueles 6 anos depois que eu saí de lá, depois a gente separou. Aprendi muita coisa boa com ele também. Ele me ensinou muita coisa boa. Ele falou, usa o que você tem a favor seu e não contra. Pronto. Eu falei, o que esse homem tá falando comigo, gente? Usa a seu favor e não contra. Eu falei, quer saber de uma coisa? Ele falou assim, Érica, você tá precisando pegar uma outra coisa para você poder intercalar com sua fonte de renda. Ele falou, vou te apresentar... vou te levar pra você poder viajar, pra você ver umas lingerie. E eu sempre já aprendi a conhecer coisa boa, então eu conhecia muito de renda, qualquer... Tipo assim, poderia estar numa foto, Jailson, essa lingerie e essa daqui. Através da foto eu saberia qual que é de marca e qual que não era. Qualidade. Então eu já tinha essa bagagem lá de trás, de sempre querer trabalhar com algo de qualidade. Pronto. Comecei a trabalhar na Santinha de 7 da manhã até 1h da tarde, ganhando R$150 por mês. E comecei a vender... Era 150 por mês? Por mês. Então, para poder sobreviver, eu saí de um salário na doutora Fernanda, saí de um salário do Farnese, que eu fiquei lá 3 meses, e fui para poder ganhar R$150 por mês, que foi há 10 anos atrás. Eu falei, R$150 não dá. Aí o Juarez pegou e falou comigo, Érica, arruma uma outra fonte de renda, você conhece muita coisa boa, você tem uma habilidade já com vendas. Eu peguei e comecei a trabalhar com lingerie, era uma malinha desse tamanhozinho, eu lembro como se fosse hoje, minha primeira cliente. Comecei a trabalhar na Santinha, comecei a cursar magistério. Comprei uma malinha de lingerie, e coloquei 15 conjuntos lá dentro.
Foi meu primeiro investimento. Foi 1.000 e alguma coisa. 15 conjuntos. Então, ou seja, então você repartindo isso, você saberia que o valor de custo desse conjunto foi caro. Mas sempre eu gostei de trabalhar com coisa boa. Peguei minha malinha de lingerie e fui pro magistério no Antônio Lago. Ô, Jails, eu fiquei uma semana ganhando não. Aquilo ali chegava de doer no meu coração. Eu oferecia uma professora, nada. Oferecia a outra, nada. Então, tipo assim, gente, eu comecei a pensar assim, e tudo que eu aprendi lá fora? Não adiantou de nada, sabe? Mas só que eu sempre, nunca deixei para trás? A persistência. Você sempre continuar. Hoje, amanhã, hoje. Fiquei uma semana ganhando não. E lá na Santinha, contratada, ganhando 150. Quando foi na segunda-feira da outra semana, da segunda semana de cursando magistério, minha primeira cliente foi a tia Simone. É a esposa. E nesse tempo você morava onde? Eu morava de aluguel. Só que meu ex-namorado me ajudava, porque R$150 não dava para poder pagar um essa aluguel. que é a minha dúvida. Eu morava de aluguel. Ali na rua Turmalina, numa casinha simplesinha, só tinha um quarto e uma sala. Uhum. Então, tipo assim, saía de um, pulava no outro, porque não tinha condição, era R$250 o aluguel. Eu falei, Érica, eu te ajudo, você começar, mas aí você procura uma outra fonte de renda, até você estabilizar. Então eu ganhava 150, fui morar de aluguel, ele me ajudava até eu me estabilizar. Quando foi na segunda semana do magistério, eu comecei, levei a maletinha de novo, era de noite, minha primeira cliente foi tia Simone, que é uma professora, que é a esposa do cara que desamonta móvel, até esqueci como é que é o nome dele. Ela pegou e falou primeiro sim, ô moço, energia aí. Eu falei, agora ninguém me para. Abriu as portas. Abriu as portas. Agora ninguém me para, que eu fiquei uma semana ganhando não. E eu comecei, falei, oh meu Deus do céu, eu comecei oferecendo e fui oferecendo, eu saí de uma maletinha desse tamanho, tanto que eu era conhecida na época, quando as coisas foram crescendo, como uma mulher carreta. Eu já sofri 8 acidentes de moto nesse percurso. Você tá brincando. Inclusive, você fez uma entrevista com uma amiga minha, que é a Regiane, o episódio que tem aqui, negócio do milagre. Ah, aquele acidente que teve na Dr. Hermelindo? Você tava naquele acidente? Eu era pilota. Vai escutando até chegar nesse aí. Pronto. Ganhei meu primeiro sim, eu falei, agora ninguém me para. E trabalhava, filho. E eu, pra mim, não tinha dia, nem hora, nem momento. Eu sabia que eu queria ter coisa boa, e pra você ter coisa boa, você precisa trabalhar. Eu já era acostumada a vender leite, vender frango na feira, apanhar café, então isso não era dificuldade pra mim, não. Os não que machucam a gente. Hoje eu já sou cicatrizada contra não. Hoje eu gosto mais de não do que de sim. Depois eu te explico o motivo. Resumindo, fui indo na minha caminhada, a bolsa desse tamanho foi virando desse tamanho, a desse tamanho foi virando desse tamanho. Aí eu já comprei outra mala que era desse tamanho, amarrava na garupa. Aí eu já tive condição, Deus foi melhorando as coisas, que eu já tive condição de comprar a minha primeira moto. Meu ex-namorado me ajudou a comprar minha primeira moto, que era uma Fan 150 vermelha, só que eu sempre gostei de moto alta. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E eu falei, não posso ser mal gratidão com isso, não. Fiquei com ela ali por volta de um ano, depois eu troquei numa Bros, que foi a Bros que eu sofri o acidente. As coisas foram melhorando, eram 2014, 150 2014, zero naquela época, sabe? Era a última 150 que saiu de 2014. Hoje é a 160 que faz, né? Pronto. Era conhecida na época, pegou o auge. Então eu conquistei minha clientela toda o quê? Atendendo de casa em casa. Então eu saía da Santinha até 1h da tarde, depois eu ia vender lingerie pra mim. Ô, Érica, quantos anos você ficou na Santinha? Fiquei 3 anos. Só que quando deu um intervalo ali de 6 meses, eu já pedi aumento. E naquela época, quem pagava salário era poucos, entendeu? O povo pagava era 500. Para quem ganhava R$500 há 10 anos atrás, era muito dinheiro. R$700, então, R$800, então era muito dinheiro. Eu peguei e falei com a Santinha assim, eu falei, ô Santinha, nós vamos ter que conversar num reajuste, porque eu quero ganhar R$500 e 2%. E tinha uma loja do meu lado, que era a Carmin, que pagava isso, entendeu? Lé, quem paga isso aí é boutique, não sei o quê, eu não tenho condição. Eu falei, não, Santinha, eu conheço o faturamento da loja, eu vendo bem, eu vendia bem, entendeu? Eu dava o meu melhor, eu dava meu sangue. Os clientes chegavam lá, queria ser atendido por mim, e ela ficava assim um pouquinho meio com ciúme, falava, não, você pode ficar tranquilo. Eu fazia a loja faturar. Então eu quero ganhar R$500 e 2%. Se não for assim, a partir da manhã eu não venho, não. Aí eu não vim, não. E a loja dela foi sempre que abriu primeiro, 7 horas da manhã. Você tinha que estar lá 6h30. Aí eu não fui, não. Ela mandou o seu Silvio atrás de mim. Ô, Lé, a Santinha falou pra você poder descer. Eu falei, não, seu Silvio, eu só vou depois que reajustar meu salário. Eu quero ganhar R$500 e 2%. Ela ligou pra Santinha, a Santinha falou, pode descer, Lé. Aí eu fiquei lá mais 2 anos e tanto. Resumindo, fiquei lá 3 anos. Aí eu saí, né, de lá pra poder tomar conta do meu próprio negócio, que eu já tinha formado uma clientela bacana. E fiquei 5 anos, depois que eu saí de lá, fiquei 5 anos atendendo o pessoal de casa em casa. Não tinha preguiça também não, Jails. Eu ia pra casa das minhas clientes, até hoje isso acontece. Até hoje. Por mais que eu tenha minhas empresas, até hoje isso acontece. Eu firmei minha cartela de clientes,
atendendo de casa em casa. Eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei numa casa de um cliente para poder atender aqui no Bougainville, já era 11 horas da noite e eu experimentando o sutiã, porque as filhas delas faziam faculdade de Diamantina e não tinha como experimentar, mas como eu já conheço, o perfil de corpo era mais ou menos igual o meu, eu experimentava, ficava de frente Você pro era telefone, modelo. a modelo. Ficava de frente pra câmera e a câmera me filmando e eu de sutiã. As filhas dela eram 3. Esse tá aprovado, mãe. Só sei que resumiu em 9 conjuntos. Eu falei, meu Deus do céu. Aí quando resumiu em 9 conjuntos, eram muitas malas. Virei modelo. Virei modelo. As meninas dela falaram assim, ô mãe, esses aí. Mas agora nós vamos selecionar desses aí, mãe, os que nós vamos ficar. Por isso que o bom vendedor ele tem que ter posicionamento. Eu falei assim, peraí, meu povo, esses aqui, eu só sei que eu usei de um argumento lá, né, que tipo assim, não tinha como tirar desses 9 conjuntos, já tinha escolhido, cada uma tinha escolhido 3. Então, o bom vendedor ele tem que ter um bom posicionamento. Acabou que fechou nesses 9 conjuntos, mas eu ficava até tarde atendendo. Não tinha preguiça de trabalhar, e nesse percurso eu sofri 8 acidentes de moto. Eu não posso nem ver polo, chegar polo perto de mim. Hoje eu sou casada, né? Graças a Deus, Deus colocou meu marido que entrou logo após isso aí, que vai vir daqui a pouquinho na história. Nesse percurso aí de 8 acidentes, eu não posso nem ver polo. Os 2 últimos acidentes foi polo sedã que bateu em mim. E resumindo isso tudo aí, foi quando eu conheci Deus. No meu último acidente foi com polo sedã, que o cara deixou o carro estacionado ali na rua do Hermelino. O carro desceu sem motorista, pegou eu e minha amiga. Eu tinha acabado de virar a moto, para poder receber de uma cliente minha ali de frente, a escola Bernoulli, tinha uma sorveteria ali de frente, a Tainá saiu para poder me entregar o dinheiro, R$52. O tempo de eu pegar o dinheiro, o carro bateu em nós. Eu achei que tinha passado por cima de mim. Naquela hora ali, eu falei, morri, comecei a pegar assim em mim, falei, tô morta, e gritava demais, eu tava sentindo dor demais, depois eu até te mostro a cicatriz que eu fiquei na perna, eu bati com a cabeça no meio fio, isso aqui atrás do meu joelho rasgou tudo, só como eu tava de calça e calça mole, não deu para perceber, e a Regina tava de short, a fratura dela foi toda exposta. Ele socorreu ela primeiro. Depois veio me buscar. Me levou para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu lembro como se fosse hoje. O doutor falou assim, filha, você está viva por milagre de Deus. E eu falei, por quê, doutor? E sentindo dor demais. Eu tenho um rachadão assim atrás do joelho, que eu rompi o ligamento, só que eu não sabia que eu tinha tido um corte. Estava sangrando e não estava vendo. Aí precisou cortar minha calça. Aí ele falou assim, você não morreu lá por milagre de Deus, que passou lambendo a sua veia artéria. Ou nós teríamos que amputar a sua perna, ou você teria morrido lá mesmo. Porque pelo intervalo que ocorreu assim, de 10 minutos para poder levar a Regiane primeiro, para depois ir me buscar, eu teria morrido lá mesmo. Uhum. Foi aí que toda a minha vida mudou, Jairus. A minha vida começou a mudar, foi daí. Memória positiva. Olha, Temperos Pilão Mineiro facilita a sua arte de cozinhar, né? De fazer aquela comidinha gostosa, de qualidade, para agradar todo mundo, né? E sabe uma coisa que eu admiro muito nos Temperos Pilão Mineiro? Porque o Leocinho e toda a sua família, eles têm um compromisso social muito grande, apoiam as ações sociais do município, escolinhas de futebol e muitas outras ações aqui. Ou seja, aquilo que você investe comprando qualidade dos produtos Temperos Pilão Mineiro, eles dedicam uma parcela para poder voltar para a comunidade através do apoio a essas causas sociais. E isso é muito bacana. O compromisso social é muito bom e reflete justamente a importância de uma empresa, não só para a nossa cidade, mas para toda a região. Temperos Pilão Mineiro sempre. Rádio Aranãs. Também no oferecimento de Brasnica. Brasnica comercializa qualidade, porque nada melhor do que ter uma verdura de qualidade, frutas de qualidade, tipo exportação, né? Antes a gente via muitas vezes verduras chegando que até pela forma que vinha sendo transportadas, vindo do Ceasa, perdia em qualidade nesse transporte. E a Brasnica tem os caminhões todos já adaptados justamente para trazer com resfriamento correto, para não ter perda e justamente para chegar daquele jeito que você precisa ter nos comércios. Então, se você é comerciante, você é empresário, tem o seu supermercado, tem a sua mercearia, tenha sempre os produtos Brasnica, que você vai fazer bonito para os seus clientes aí, tá bom? E a Brasnica também adquire os produtos aqui da nossa região e leva para outras regiões que muitas vezes não produz os produtos que nós produzimos por aqui. E isso gera emprego, gera renda e gera desenvolvimento. Memória positiva. E como que foi abrir a Érica Raro? Então, resumindo esse pedaço aí,
Eu saí, né, desse quadro clínico meu aí, fui trabalhar. Eu já estava trabalhando eu era conhecida como uma mulher carreta, e nisso as coisas foram melhorando, e eu falei assim, gente, eu preciso abrir um ponto para mim, Aí eu tive meu primeiro ponto, que foi atrás da igreja matriz. Eu saí do meu aluguel, que era lá na rua Turmalina, e fui morar dentro da loja, porque eu não tinha condição de pagar 2 aluguel. Então era um quadrado, eu coloquei uma repartição no meio, coloquei a loja na frente e morava. Minha cama era aqui, dava de frente pro banheiro. Tudo dentro da mesma loja. Uhum. Tanto que tá lá no meu Instagram, né? De onde começou para onde nós estamos indo agora. E foi uma dificuldade, assim, imensa. Eu lembro como se fosse hoje, que a gente sempre, toda fase na vida da gente, Jailson, ela é desafiadora. O coração da gente acelera, não é porque a gente tá com medo. E nisso eu comecei a me posicionar. Eu falei, e agora eu preciso de uma loja. Fui morar dentro dessa loja, só que eu não queria trabalhar com ela fechada. Eu tinha que abrir as portas. Eu falei, não, eu tô alugando um ponto, né? Era R$500 o aluguel, ali atrás da igreja matriz. E eu preciso abrir as portas. Eu não tinha condição de pagar funcionário, então eu vou trabalhar sozinha. Pronto. Preparei tudo, fui lá, comprei mercadoria. Comprei meu primeiro espelho lá na loja no Topa Tudo, os móveis, tudo simplesinho, sabe? Falei, nossa, esse aqui vai servir, vai ser meu balcão. Fui lá na Wanda, comprei uns móveis para poder colocar lingerie. Comecei na condição que eu tinha. E fui. No dia da inauguração, eu já estava mais me apegada com Deus, né? Depois que eu saí do acidente, eu me posicionei mais. Tive mais intimidade com Deus e hoje eu costumo fazer o quê? Tudo que eu vou fazer eu apresento nas mãos do Senhor. Isso é bíblico também. Fiz um propósito com Deus, eu falei, meu Deus, se eu de ficar jejum e oração, de ficar sem comer até meio-dia, nessa época era no mês de junho, chuva e neblina gelada, eu falei, oh meu Deus, e agora? Mandei os convites assim na condição que eu tinha, né, simplicidade mesmo, convidando de boca. Era num sábado da inauguração ali atrás da igreja matriz. Pronto. Chegou da noite e meia da manhã e nada. 9 horas da manhã e ninguém. E sempre aparece um Jailson para poder desmotivar você. É impressionante. O inimigo, ele é sujo. Ô, Érica, mas que frio, menina. A pessoa fala até na simplicidade dele, mas pra gente que tá naquela condição, a gente recebe de outro jeito. Que frio, o povo vai ter preguiça de levantar da cama. Por que você não fez isso em outro dia? E eu, de propósito, jejum e oração. Eu falei, não, moça, você sabe que na Bíblia, chuva, e até para as plantações, chuva quer dizer bênção. Isso, daqui a pouco vai brotar de gente aqui, que eu não vou dar nem conta de atender. Ô, Jailson, por isso que palavra tem poder também. Eu sempre ensino isso às meninas, que hoje trabalham comigo. Nessa época eu trabalhava sozinha, né, que foi o meu primeiro empreendimento, com portas abertas. Quando deu por volta de 10 horas da manhã, Jailson, foi chegando gente, que eu tava com um salto desse tamanho. E eu sempre fui muito simprona, tipo assim, eu sempre gostei muito de deixar meu jeito natural. Nunca, do mesmo jeitinho que eu atendo uma pessoa de tal bairro, eu atendo uma pessoa, eu não mudo pra mim não, sabe? Eu sempre ensino as meninas, menina, cliente é cliente, entendeu? Cliente é cliente. Nosso maior propósito é servir as pessoas. E naquela época eu trabalhava sozinha, foi chegando gente, e eu falei, e agora? Eu lembro que eu arranquei meu salto, falei, calma aí, gente, eu vou colocar vocês, cada um no departamento. Eu sei que você gosta disso, e a lojinha pequenininha. Eu sei que você gosta disso, fica naquela gaveta, aquela ali, essa aqui é cliente nova, vou dar uma atençãozinha aqui maior, mas vocês podem ficar à vontade. Eu fiquei já, de 10 horas da manhã até 6 horas no sábado, sem parar. Sem parar. Maravilha. E Deus foi mudando as histórias, fiquei ali naquele ponto 1 ano, depois eu transformei ele, saí de dentro da loja, fui morar numa casinha no fundo, já reformei a loja toda, paguei a arquiteta, né, para poder transformar. É uma loja toda rosa que tem ali, atrás da igreja matriz, perto da escola Juscelino. Mudei a loja toda, tive condição de ampliar, fiquei mais 2 anos. E nisso eu questionava o Senhor, falava, Senhor, minha cartela de cliente é boa, e eu quero ir pro centro. Deus me manteve ali, eu falo que é escondida. Até meus clientes falam, amiga, você tem que ir pro centro, você fica aí escondida. E eu comecei a questionar o Senhor, conversar com Deus. E hoje eu entendo que tudo é no tempo dele. Eu lembro como se fosse hoje, eu procurei um corretor, que eu não vou falar o nome, porque eu estava interessado num ponto lá no centro. E ele falou que o ponto já era meu. Eu falei, meu Deus, agora vai. Nossa, era mesmo ali perto da rodoviária, ali, no porta de vidro. Eu falei, nossa, agora vai. E o corretor já tinha praticamente fechado comigo, eu fiquei toda empolgada, e o corretor me liga no outro dia. Ô, Érica, deixa eu te falar. Eu fui ver aqui, já tinha uma pessoa na sua frente. Ó, você já estava fechado. Eu acho que ele olhou pra mim e falou, não tem condição de pagar. O aluguel era quase 3 mil reais. O aluguel era 2 mil cacetada. E pra sair de um aluguel de 500 reais, e pra um de quase 3, eu vi aqui, não vai ter como a gente alugar pra você, não. Você não me leva a mal, não. E eu comecei a chorar. Eu falei, gente, mas que absurdo, você já tinha fechado comigo.
sabe? E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, Senhor? Eu falei, você quer saber de um trem, meu Deus? Eu vou ficar aqui mesmo. Falei que eu reformei a loja. Eu vou ficar aqui mesmo. Já que o Senhor quer me manter escondido aqui mesmo, eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou ficar aqui até o Senhor decidir. Porque se coragem o Senhor manda eu ter, eu tenho. Ousadia, eu tenho. Então eu vou ficar aqui até o Senhor decidir. Pronto, reformei a loja toda, fiquei mais 2 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Minha irmã que trabalha comigo, a qual é gerente da empresa hoje, nós estávamos vindo de Resplendor, e ela é muito usada no dom de revelação. Ela virou para mim e falou assim, Deus manda te falar que ainda este ano ele abrirá uma porta para você no centro. Deus manda te falar que ainda este ano ele abrirá uma porta para você no centro. Ainda deu a localização daqui para baixo. Pronto. Nessa época eu já tinha mais posicionamento com Deus, já tinha mais intimidade com Deus, já tinha me posicionado. E eu entendo o quê? Se Deus mandou falar, ainda deu data, vai depender do você agora. Eu falei, meu Deus, se o Senhor mandou falar, agora eu vou fazer um propósito. Fiz um propósito de 15 dias, Jailson. Acordar 3 horas da manhã e jejum, abrir mão de uma coisa que eu mais gostava. Jejum e oração, 15 dias. E fui pro centro procurar. Se Deus falou que é no centro, é daqui pra lá. Pra que eu vou procurar em outro lugar? Tem pessoas que é teimosa. Deus dá um direcionamento, eles vai falar, não vou aqui não, vou pra lá. Se Deus mandou, filho, e deu data ainda, você pode? Isso era no mês de abril. E falou que era Deus antes do meio do ano que ele ia abrir a porta. Então era no mês de abril, comecei o propósito dia 1º de abril, ia fechar ele dia 15 de abril, 15 dias orando pro Senhor abrir a porta certa, que a gente é enganador, a gente se engana com as coisas. Talvez você tá achando que aquela porta ali, e não é. Aí você vai quebrar a cara. Então é melhor você entrar numa porta que Deus abre, que ninguém fecha, do que entrar numa porta que Deus não abriu, que o povo vai lá e fecha. E comecei a correr atrás, e orando. Rodei aquele centro inteiro, fui até na prefeitura para ver como é que fazia negócio de licitação que tinha ali na ponta da rodoviária, abaixava para poder olhar, para ver como é que era o piso. Eu falei, meu Deus, será que é aqui? Eu vou na prefeitura. Como é que faz? Ô, minha filha, tem que participar por licitação. Eu falei, uai, continuei, segundo dia. E fui rodando aquilo ali, fui procurando tudo quanto é ponto, na meieira ali do centro, e olhando, e nada. Quando foi no 3º dia, lembro como se fosse hoje, eu tava assistindo um stories, e não tava aquela repercussão, assim, não sei se você vai se lembrar, fim da Lala Boutique. Teve um marketing pesado em cima dessa loja, que é a loja qual é hoje a Érica Raro Intimista, que é ali de frente, quase de frente a Bioembalagem, aquele prédiozinho que tem ali da Rua. Era a Lala Boutique. Ela tava em subir aqui pra cima, que hoje é a Galeria Ariel, né? Fim da Lala Boutique. Eu assisti nos stories, Jailson, 10 horas da noite. Falei, gente, e esse ponto da Lala aqui? Não, mas deve estar alugado já, ué. Ponto no centro, não pode abrir a boca, o povo vai lá e já aluga, já deixa reservado, né? Eu custei esperar chegar o dia. Ia lá, ó, pra você ver o trabalhar de Deus. A Ju, que é a dona da Lala, tinha um AV na minha mão. Ó, de quanto tempo? E nunca tinha coincidido de eu atender ela, que ela é muito sem tempo. Mandei mensagem para ela 10 horas da noite. Oi, Ju, tudo bem? Como é que você está? Você tem um AV na minha mão? Não falei de ponto não, Jailson. Porque o ser humano é assim. Quando ele sabe que você está interessado num trem, mesmo que não esteja alugado, ele fala que é de outro. Então, eu já usei da sabedoria do Senhor, já estava em oração. Liguei, mandei uma mensagem, falou, ô Ju, você tem um AV comigo? Vamos marcar de eu amanhã ir lá na loja para eu poder levar as peças para poder te atender, para a gente já quitar isso. Ela falou, Érica, eu tô trabalhando com a loja fechada, você pode ir 1 hora. Ô, Jailson, 1 hora não chegava mais não. Eu já nem olhei outro ponto mais não, fui na fé. Lembro como se fosse hoje, cheguei lá. Falou, ô Ju, mas que benção, eu tô sabendo que você tá indo mudar lá pra cima e tudo, tô muito feliz, satisfeita, e não tinha comentado nada de aluguel. Eu trouxe aqui as peças para poder te atender, e comecei a olhar umas peças lá na loja dela, resumindo. Eu cheguei e perguntei pra ela assim, ô Ju, e esse ponto aqui, moça, seu coração não dói de estar saindo e tudo? Eu que esse ponto foi parte da minha história, fiquei aqui 7 anos. Deus, ele me honrou aqui e tudo, mas chega um tempo que a gente tem que mudar de fase. Aí eu perguntei pra ela, ô Ju, e esse ponto aqui? Ela falou assim, tá pra alugar. No cara falou, tá pra alugar? Eu falei, é meu. Não deixei nem ela falar mais nada. Eu falei, é meu. Não sabia quanto que era aluguel. Falei, é meu, Ju. Ela virou pra mim e falou assim, ô Érica, é de Deus. Na hora que ela falou, é de Deus, eu comecei a chorar. E eu falei, meu Deus. Eu falei, ô Ju, não sei nem quanto você paga, mas pode ligar pra dona. Liga pra dona aí. Ela falou, a dona mora em Brasília, que é a Ró. A dona mora em Brasília. Pronto. Liga pra Ró aí, que a ansiedade era demais. Liga pra Ró aí pra nós poder fechar. Ela falou assim, olha, que ela não atende o telefone assim, você tem que ligar. Falei, me passa o contato. Liguei pra Ró. Falei, ô Ró, olhei seu ponto. Aí eu perguntei a Ju quanto que ela pagava ali. Ela falou, Érica, era 1.600. Falei, nossa, graças a Deus. Eu achei que ia continuar sendo os 1.600. Só que Deus, ele sempre coloca dificuldades ali em tal situação pra ver se você vai ser capaz de ter ousadia pra poder enfrentar aquilo ali. Liguei pra Ró, não era esse preço mais. Entendeu? Já tinha, o aluguel ali no centro é um absurdo.
A Ró Érica subiu, infelizmente eu consegui manter para a Ju, porque ela ficou na época da pandemia. Resumindo, o valor é tal. Eu falei, Glória, meu Deus do céu. Liguei pro José Hélio. Falei, ô José, o aluguel é tanto. O José é meu marido, né? Hoje eu sou casada. O aluguel é tanto. Ele falou assim, então, o que nós vamos fazer, vida? Ele me chama de vida. O que nós vamos fazer? Eu falei, uai, se Deus falou que é antes do meio do ano, vou continuar orando. E pedi a Ró 2 dias para eu poder pensar, que era o aluguel já mais alto. Então, tipo assim, era a responsabilidade muito maior. Falei, ô Ró, você me dá 2 dias para eu poder pensar? Ela falou, você tem esses 2 dias, pode ter minha palavra. Pronto. Quando foi 1 dia e meio, foi meio-dia da tarde, eu estava descendo a avenida do Água Santa. Falei, eu vou ligar para a Ró. Liguei para a Ró, para poder fechar com ela. Nem tinha ligado para o José, não. Falei, vou fechar. Vou pela fé. Pronto, fechei. Liguei para ela, falei, ô Ró. Ela falou, Érica, antes de você me falar qualquer coisa, deixa eu te contar uma coisa. Pessoas viu você entrando aí, me ligaram. Eu falei que você estava olhando o ponto. E me oferecendo a mais. Eu não sei da resposta sua, do seu posicionamento, mas eu falei que eu ia te esperar 2 dias e contou lá, né? Foi, não, Ró, só te liguei para te falar que o ponto é meu, que eu vou alugar o ponto. Então, tipo assim, a promessa do Senhor, resumindo, ela se cumpriu antes do meio do ano. Aí eu fui correr atrás para poder arrumar o ponto, mexer com o trem. Quando foi dia 6 de julho, aconteceu a inauguração da primeira Érica Haro Intimista. E ali Deus já foi transformando tudo, foi transformando. E Deus foi modificando a minha vida de tal maneira ali. Hoje você já tem uma em Minas Novas também, não tem? Resumindo, olha para você ver como é que Deus trabalha na vida da gente. Quando tinha, por volta de 4 meses que eu tinha inaugurado essa daí, meu marido sempre vai para Minas Novas, falou, vida, nós podíamos abrir uma empresa lá em Minas Novas. Eu falei, meu bem, você tá ficando com a cabeça ruim, você tá com a cabeça ruim, vida. Não é assim montar empresa. Ele falou, vida, mas vamos orar. Ô moço, crente, quando eu falo crente, não é evangélico, crente é quem crê na palavra. Crente é um trem danado. Se você colocou Deus no meio e ele abriu suas vistas, ou você obedece ou você não obedece. E eu falei, nós vamos orar. Eu falei, meu Deus do céu, eu já estava orando querendo que Deus me falasse que não era, porque eu sei como é que é tomar conta da empresa, é uma dificuldade muito imensa. Pronto, orei, Deus confirmou, falei, oh meu Deus do céu, oh, vida sem jeito. Pronto, vamos abrir, meu bem. Surgiu a oportunidade da gente abrir lá em Minas Novas, que é a filial, lá no prédio K5. Foi inauguração, foi um sucesso, graças a Deus. Fui na fé e na coragem, não conhecia ninguém lá. Nossa, meu filho, na fé e na coragem. E eu falei, oh Deus, me ajuda, Senhor Jesus. Resumiu lá, inaugurou. Pronto, eu falei, agora nós quietamos, né, meu bem? Agora nós quietamos, porque agora eu tenho que tomar conta. E sempre eu carrego esse maior, porque não adianta você só ir lá e abrir empresa. Eu carrego um legado comigo que é o quê? Que vender, para mim, é servir as pessoas. E nem muitas pessoas hoje, para você poder hoje treinar uma equipe de colaboradores, para poder entender. Hoje eu treino minha equipe com o quê? Com Bíblia. É com Bíblia. Hoje, quem que é o maior mentor para mim? Jesus, gente. Ele foi líder, soube escolher. Ele nos ensina o tempo todo a ter discernimento, a não se assentar na mesa dos escarnecedores. Ensina a gente a ter sabedoria. Então, eu ensino o quê, minha equipe? A trabalhar com o nosso maior líder. Toda segunda-feira na minha empresa tem alinhamento. E eu sempre pego um versículo bíblico para poder levar para dentro desse alinhamento. Porque eu entendo o quê? Que hoje o que mais as pessoas pecam aí fora? Não estou dizendo que lá na loja da gente é perfeito. Mas o que as pessoas mais pecam aí fora, o povo reclama de quê? De atendimento. O diferencial da minha empresa é atendimento. Eu vou ser ousada em falar aqui com você. Para você hoje entrar dentro de uma das minhas 3 empresas e não comprar, você tem que estar devendo o Serasa. E olha lá se nós não arrumamos um cartão de crédito pra você. Maravilha. Ô, Érica, eu quero te agradecer por essa prosa aqui. Foi, assim, inspiradora, né? Porque sair de onde você saiu, chegar onde você chegou, e ainda vai muito além do que onde você chegou. Amém. Isso não resta dúvida, porque essa determinação que você tem, né, de superar tantas dificuldades para alcançar o que alcançou até hoje, é claro que isso tem uma prospecção muito grande ainda de muitas vitórias. Então, a gente deseja todo sucesso para você e agradecer por essa prosa aqui. Eu que agradeço, fico muito grata, né? Quando o telefone tocou, que eu vi que era você, eu falei, meu Deus, Jailson me ligando? Como assim? E eu no meio daquela correria minha, e eu tava até no alto-falante, que eu tava no carro, e você veio me fazendo esse convite, eu falo que tudo acontece no tempo do Senhor, há tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher. Eu entendo que hoje a humanidade, ela tá no melhor tempo, que é o tempo de colheita. É o tempo que, tipo assim, eu tive no meu momento de plantar, eu acredito que o Senhor, ele tem nos honrado o tempo todo. Então, eu agradeço primeiramente a Deus por ter me concedido essa honra de estar aqui e a você pelo carinho de estar
nos proporcionando esse momento de compartilhar a nossa história aí com o pessoal. Espero ter somado, né? A história é muito longa, tem muita coisa para poder ser falada, mas dá para dar uma resumida aqui boa. Gente, falei então com a Érica Haro aqui no nosso programa, no nosso quadro Memória Positiva, que volta na próxima semana no oferecimento de temperos Pilão Mineiro e também Brasnica. Obrigado, Érica. Eu que Repórter agradeço. Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.